Boa noite. Vou iniciar a apresentação da nossa prova. Eu fiz a prova em dupla, junto com a Bel. Antes de falar sobre o código que a gente desenvolveu, eu vou dar uma pequena explicação, uma explicação rápida sobre o Decorator, que é o padrão de projeto que foi sugerido na nossa prova, a implementação dele. O Decorator ele usa a composição ao invés da herança. É usado para adicionar funcionalidades a objetos em tempo de execução. Ele finge ser o objeto sendo decorado, porém repassa chamadas de método para o mesmo. E ele também pode executar ações antes e depois das chamadas de método do objeto decorado. Além disso, ele pode manipular os dados antes do retorno, ou seja, o próprio decorador vai manipular os dados dentro dele sem afetar o objeto original. Eu vou iniciar uma pequena apresentação do nosso código e depois a Bel vai explicar um pouquinho mais sobre o funcionamento dele. Aqui é a nossa interface do produto, nesse caso a interface do açaí, a loja de açaí que foi sugerida na prova como tema. Nós temos aqui uma classe abstrata que define o comportamento comum de uma tigela de açaí. Mas o que é uma classe abstrata? Uma classe abstrata ela é uma classe que não pode ser instanciada diretamente e serve como um modelo para outras classes. Ela é usada para definir uma estrutura básica ou um esqueleto que as classes filhas devem seguir, mas sem implementar completamente todos os métodos. Em outras palavras, a classe abstrata ela é um molde incompleto. Ela fornece a base, mas espera que as subclasses preencham os detalhes específicos. Com a classe abstrata, eu defino um padrão para que todas as subclasses sigam a mesma estrutura. Isso é útil quando você deseja garantir que diferentes tipos de objetos implementem certos comportamentos, mas de formas diferentes. Mas vamos lá, vamos para o código. Aqui nós vamos ter o método getDescrição, que vai retornar um string, onde vai dar a descrição do nosso produto, a descrição do açaí. Aqui também temos o método preço aqui, onde vai retornar double, que vai ser o nosso valor, o valor do açaí. A partir disso, a gente já tem a interface do nosso produto principal, no caso do açaí. Logo em seguida, nós implementamos alguns produtos. Implementamos açaí com banana, implementamos o código de açaí com cupuaçu, implementamos o código açaí puro. Essas são as implementações da interface do nosso produto principal, que é o açaí. Aqui nós implementamos a classe Decorator, onde ela implementa a face do nosso açaí. Tudo que tem no açaí vai ter na classe Decorator também. Temos aqui no nosso açaí, nós temos o getDescrição, temos o getPreço. Na nossa classe Decorator, também temos aqui a getDescrição e o getPreço. Essa classe Decorator ela vai ser a ligação do meu componente concreto, que é a classe açaí. Eu falo componente concreto porque o açaí
ele é o nosso componente concreto. Nós vemos aqui a classe castanha, que nesse contexto do açaí, se eu estou na loja do açaí, eu não vou pedir somente a castanha. Obviamente, eu vou pedir o açaí. E aí a castanha seria um adicional no açaí. Esse adicional tem também o get preço, que ele vai aumentar, vai somar junto com o preço do açaí, vai aumentar. E tem também um get descrição, que vai que vai complementar junto com a descrição que já vai ter no açaí, seria um açaí com castanha. Aqui eu encerro a minha apresentação. Agora eu vou deixar a Abel explicar mais detalhadamente como funciona o nosso código. Ele vai explicar um pouquinho mais e vai também rodar o nosso app para mostrar o nosso código em funcionamento. Olá pessoal, meu nome é Abel e hoje vou continuar explicando sobre a implementação do padrão Decorator no contexto de um sistema para pedido de açaí. Como meu colega Alan já introduziu, o Decorator é um padrão de design estrutural que nos permite adicionar responsabilidades a objetos de forma dinâmica. Vamos detalhar sua aplicação na prática no nosso sistema. Como Alan já explicou, a gente tem a classe abstrata açaí, que ela define o comportamento básico dos objetos que podem ser decorados. E aqui a gente tem as classes açaí puro, açaí com banana e açaí com cupuaçu, que implementam os métodos getDescrição e implementam o método getPreço. O getDescrição a gente chama de descrição, porque se fosse, por exemplo, um nome, a gente poderia confundir com o nome de pessoa, o nome de animal, etc. Já o getPreço, ele vai retornar o preço, o getDescrição vai retornar a descrição e o getPreço vai retornar o preço, que nesse caso aqui do sector é 10. E é isso. Esses componentes eles formam a base inicial na qual os decoradores são aplicados. Sem eles, a gente não teria como compor os pedidos, né? Agora, a gente vai ter o Additional Decorator, que ele vai ser uma caixa abstrata, que funciona como uma camada intermediária entre o componente, que no caso é o açaí, e os decoradores concretos, como a granola, o leite condensado, a castanha, a paçoca. Essa classe ela encapsula um objeto do tipo açaí aqui no construtor. Esse objeto podendo ser tanto um componente quanto um decorador. Eles têm dois métodos, que são getDescrição e getPreço, que eles são sobrescritos para delegar as chamadas a objetos encapsulados, permitindo que as subclasses adicionem funcionalidades incrementais. Além disso, essa classe possibilita uma composição dinâmica, permitindo empilhar decoradores e adicionar novos comportamentos sem alterar o código original. Agora a gente tem os decoradores concretos, que são as classes castanha, granola, leite condensado e paçoca. Aqui pegando um exemplo de granola, por exemplo. Além disso, essa classe possibilita uma composição. Elas têm um construtor e dois métodos aqui. O getDescrição ele adiciona descrições específicas, por exemplo, mais granola. Isso aqui é para incrementar, né? Ele pega a descrição, por exemplo, da base lá, que seria o açaí com banana, açaí com cupuaçu ou açaí puro, e incrementa a descrição dessa classe, desse método dessa classe, que seria a granola. E o preço, ele só prescreve o getPreço para incrementar o preço de um objeto decorado. Por exemplo, R$1 aqui, ele pega o getPreço, que é o preço anterior, e ele soma com o preço atual aqui, que seria a granola, né? Então, quando o usuário dizer, eu quero granola, ele vai incrementar mais R$1. Beleza? Cada decorador, ele recebe um objeto de açaí, e o comportamento adicional é aplicado de forma incremental, permitindo composições como açaí puro, mais granola, mais castanha, por exemplo, como eu falei. Agora vamos partir para a demonstração do sistema. A gente criou um menu aqui que basicamente, eu vou rodar aqui para vocês verem melhor. Que basicamente, beleza. O que acontece? Primeiro a gente criou um menuzinho aqui, né?
A gente instanciou aqui o objeto açaí, que no caso ele começa com nulo, né? E aí ele cria um boolean finalizado. Por que ele criou o meu açaí nulo? Porque aqui no laço ele vai percorrer enquanto esse meu açaí for nulo. Porque ele vai fazer o que? Ele vai instanciar o objeto aqui. Ou seja, se o usuário digitar 1, vai lá, vai aparecer açaí puro, beleza. Ele quer açaí puro. Então, o meu açaí não vai ser mais nulo. Ele já vai ter um valor. Então, ele já encerra esse laço e parte para o outro. Beleza? Aqui, por exemplo, eu vou querer um açaí puro, como eu falei. Ele vai retornar o açaí puro, como está dito aí, e vai retornar tanto a descrição dele quanto o preço. Aí depois, a gente parte para cá. A gente criou um boolean finalizado lá atrás, que seria basicamente quando esse boolean aqui for falso, ele vai rodar. Quando ele se tornar true, ele vai finalizar o comando de repetição, o while. Aqui no caso eu vou querer leite condensado, vou colocar 2. Pronto, vai aparecer. Se eu açaí até agora, açaí puro mais leite condensado. Aí ele faz a soma. Fica 12. Beleza? Cadê? Aqui é finalizado igual true break. Significa o quê? Quando o caso for 5, quando o usuário digitar 5, ele vai finalizar o programa e vai digitar pedido final. Meu açaí, que seria toda a descrição do açaí. Meu açaí na posição get descrição, que vai ser toda a descrição do açaí. Isso aqui vai dizer que é real, em real. E vai retornar aqui o preço no final. E é obrigado por comprar conosco. E é basicamente isso. E deixa eu só clicar 5 aqui. Deixa eu só fazer um teste. Eu vou colocar um granola. Vi que ele incrementa aqui. Mais um. Vamos colocar castanha. 4. Incrementa mais 4. Cadê aqui? Fica 16. Era 13 mais 4. 16. No caso é 3, né? 13 mais 3, 16. Beleza. Aí eu quero finalizar o pedido. 5. Aí aparece açaí puro, mais leite condensado, mais granola, mais castanha. 16 reais. Obrigado por comprar conosco. Deixa eu rodar novamente só para testar o erro. Né? Vamos clicar aqui em um número que não existe. Opção inválida. Beleza. Vamos clicar aqui em açaí com banana. Vai pedir mais. Aí vamos colocar 6. Opção inválida. Tenta novamente. Vai aparecer. Vai tentar novamente. Vai com um laço novamente. Vamos ver. Granola. 1. Vou querer mais granola. Vou querer um monte de granola. Tô com fome. Aí agora eu quero finalizar o pedido. Pronto. Aí vai ter um monte de granola. Aqui aí. No final vai ter a soma do preço. No caso foi 21 reais. Tranquilo. Apesar das vantagens do Param Decorator, ele tem algumas desvantagens, né? A verificação de tipo é uma desvantagem dele, pois não é possível identificar diretamente se o objeto possui um decorador específico, por exemplo. Se a gente for aqui e, por exemplo, fazer um sysalt e colocar aqui o objeto meu açaí instance of açaí puro, esqueci do S e aqui esqueci do P maiúsculo. Tranquilo. Vamos salvar e vamos rodar. Aí ele retornou o que? Falso. Ou seja, ele é falso porque o tipo de referência muda após aplicar um decorador. Então a gente tem uma possibilidade de a gente identificar se o objeto possui um decorador específico. Outra desvantagem é se o decorador adicionar métodos específicos, como no caso paçoca, não tem nenhuma garantia que o objeto decorado vai ter esse método. Então é uma desvantagem que ele tem. E outra desvantagem é a sobrecarga de objetos. Esse padrão ele exige a criação de múltiplos objetos para cada combinação de base e adicionais, o que pode aumentar a complexidade em sistemas muito grandes, sistemas maiores. Então, o padrão Decorator ele é uma ferramenta poderosa para criar sistemas modulares e flexíveis. No entanto, é importante equilibrar suas vantagens com as limitações para decidir se é uma abordagem mais adequada para o problema em questão. Então é isso, pessoal. Muito obrigado pela atenção. Se tiverem alguma dúvida, podem perguntar. Eu estou aberto para dúvida, tanto eu quanto o Alan. E é isso. Muito obrigado pela atenção. Valeu.